Boa noite, tudo bem? Para essa questão, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que significa esse ΔS. Esse ΔS é a diferença de distância percorrida por cada onda até o ponto que a gente quer analisar qual vai ser essa interferência. Como as ondas estão em fase, ou seja, elas se propagam juntamente, quando esse N é par, esse N aqui, quando esse N é par 0, 2, 4, 8, a interferência é construtiva. Quando esse N é ímpar, 1, 3, 5, 7, essa interferência é negativa. A gente sabe aqui nos quadradinhos que cada um desses espacinhos representa L, que é igual a um comprimento de onda. O enunciado fala pra gente que o comprimento de onda, eu já substituí aqui, é L. Então, aqui a gente vai começar a analisar quais serão essas interferências. A primeira alternativa pede sobre o ponto 6 e diz que aqui é uma interferência destrutiva. Na verdade, ó, do ponto 1 até o ponto 6, terá aqui uma diagonal de quadrado de lado L vai ser percorrida. E do ponto 3 até o ponto 6 também haverá essa diagonal. Portanto, a distância que cada uma dessas ondas vai percorrer até o ponto 6 é a mesma, é exatamente essa mesma diagonal aqui. A gente sempre considera a distância em linha reta. Se a distância é a mesma, a diferença de distância é zero. Se aqui é zero, o n fica zero, é um n par e a interferência construtiva está errada. O outro diz que o ponto 3 é uma interferência destrutiva. Do ponto 3, a onda que tem origem aqui vai percorrer uma distância de zero, afinal ela vai ficar aqui. E a distância 1 aqui, a onda 1, ela vai percorrer uma distância de 2L. Porque se cada um desses quadradinhos aqui é L, fica L, L, 2L. Então, a diferença de distância percorrida será 2L. Se nós fizermos aqui, teremos 2L é igual a N vezes L sobre 2. Podemos cortar o L e passo 2 multiplicando 4. N4 é par, construtiva. Então, a alternativa B também está incorreta. A interferência é construtiva no ponto 3. 2, 5 e 7 recebem a mesma intensidade sonora. Isso não é verdade, porque até aqui o ponto 2, a distância a ser percorrida por causa de uma dessas ondas é L, ou seja, não vai haver nenhuma diferença de distância, é a interferência construtiva máxima. Aqui, ó, temos que o 1 vai percorrer uma distância L, vamos construir um triângulozinho aqui embaixo. O 1 vai percorrer uma distância L, aqui. Aqui o ponto 3. Prontinho. Aqui o ponto 1, ele vai percorrer uma distância L. E aqui o ponto 3, ele vai percorrer essa diagonal aqui, ó. Percebe? Essa diagonal é o que? L ao quadrado e 2L ao quadrado. Por isso que eu fiz esse risquinho aqui embaixo. 2L ao quadrado. Se a gente fizer um Pitágoras rapidinho, distância igual a L ao quadrado mais 2L ao quadrado. Fica T é igual a L vezes raiz de 5. Ou seja, se o ponto 3 percorre L raiz de 5 e o ponto 1 percorre L, a diferença de distância será um valor com raiz de 5 e esse N não será nem par nem ímpar. Portanto, aqui nas interferências do 5 e do 7, elas são interferências médias, não são nem construtivas nem destrutivas. Apesar de o 5 e do 7 terem a mesma intensidade sonora, 2 é uma intensidade construtiva completa. Então, aqui essa intensidade é maior do que aqui.
Os pontos 2 e 4 são de interferência construtiva. No ponto 2, como nós já vimos, aqui a diferença de distância até chegar a esse ponto é nula. Então, sim, é construtiva, porque o S fica zero. Para chegar até o ponto 4, o ponto 1 percorre L, 2L, 3L. E o ponto 3 percorre L. Então, a diferença de distância percorrida é esse caminhozinho aqui, de 2L. 2L, conforme nós já substituímos aqui, é uma interferência construtiva, portanto, essa alternativa está correta. Aqui, os pontos 9 e 11 são pontos de interferência construtiva. Novamente, não. Essa distância aqui, ó, do ponto 1 até o ponto 9, ou do ponto 3 até o ponto 11, é de 2L. E essa distância aqui, ó, é essas respectivas diagonais, de 1 até 11, de 9 até 3. Então, ficaria mais ou menos assim. Para cá, 2L. E até esse ponto, teríamos a diagonalzinha. Por coincidência, aqui também temos 2L, ó, veja que a diferença aqui é de 2L. Então, essa distância aqui, ó, distância ao quadrado, 2L ao quadrado mais 2L ao quadrado, 4 com 4, 8. D igual a 2 raiz de 2L. Perceba que a diferença de distância também vai envolver raiz. Então, essa interferência não vai ser nem construtiva nem destrutiva, ela vai ser uma interferência média. Ou não vai chegar nem no máximo nem no mínimo, ele vai chegar no valor intermediário. Por isso que não podemos afirmar que a interferência é construtiva. Tá legal? Então, a alternativa D correta.